Olá a todos, meu nome é Paulo César Xavier Duarte e sou professor de Cálculo Diferencial Integral do INATEL, Instituto Nacional de Telecomunicações. Trabalharemos hoje um assunto muito importante na matemática denominado áreas de figuras planas. Esse assunto é utilizado tanto na geometria plana, de onde a gente vai tirar os conceitos, como também da geometria espacial e também no cálculo diferencial e matérias de área de exatas da engenharia em geral. Portanto, é um assunto que convido a todos a participar. Vamos iniciar o nosso trabalho com áreas com o tema área do quadrado. O quadrado ele é uma figura que possui 4 lados, portanto é um quadrilátero, tem todos os ângulos iguais, tem todos os lados iguais, mas como estamos interessados exclusivamente na sua área, vejamos, a área de um quadrado é o seu lado vezes o seu lado. Portanto, a expressão da área é L elevado ao quadrado. Portanto, para descobrirmos o resultado da sua área, basta multiplicar as suas dimensões, como está aqui no quadro relatada a fórmula. Vejamos um exemplo prático e bem simples. Imagine o nosso quadrado de lado raiz de 3. A sua área, basta fazer este raiz de 3 elevado ao quadrado, que conforme vimos em aulas anteriores, uma potência nada mais é do que multiplicar um termo por ele mesmo. Portanto, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá igual a 3. E a unidade desta medida é a unidade de área. Se aqui estivesse especificado que eram metros, aqui seria metros ao quadrado. Se aqui no texto estivesse especificado que era centímetro, seria centímetro ao quadrado. Como o texto não trouxe a unidade de medida, usualmente nós colocamos unidades de área. Então a letra U é de unidades e a área é a letra que a gente colocou aqui para calcular esse resultado. Portanto, a área de um quadrado, retomando, basta multiplicar os seus lados. Lado vezes lado, portanto, é a área do quadrado. A segunda figura que vamos trabalhar a partir de agora é o retângulo. Inicialmente trabalhamos com o quadrado, agora vamos trabalhar aqui com o retângulo. O retângulo também é um quadrilátero, ele possui os 4 ângulos iguais a 90 graus e possui lados respectivamente iguais da seguinte maneira: base, base, altura, altura. Portanto, a configuração de um retângulo é um quadrilátero que possui 2 lados iguais entre si. A base com a base, a altura com a altura. Da mesma maneira do quadrado, a área do retângulo basta multiplicar as suas dimensões. Se eu multiplicar a base pela altura, eu vou ter exatamente a área da figura denominada retângulo. Como um exemplo prático, observem a figura que está aqui no quadro. Eu tenho um retângulo de base 10, de altura 5. Se eu precisar calcular a área desse retângulo, basta eu multiplicar o 10 por 5. Portanto, a área vai ser 10 vezes 5, 50. Aqui no quadro não apareceram as dimensões, então nós vamos colocar unidades de área. Poderiam ser metros. Por exemplo, um terreno, ele tem 10 metros de comprimento e 5 metros de largura. A área desse terreno seria 50 metros quadrados. Poderia ser centímetros, poderia ser milímetros. Aqui no quadro houve a opção de não colocar unidades na medida. Portanto, a gente escreve unidades de área. O retângulo, então, semelhantemente ao quadrado visto no tópico anterior, possui base vezes altura como sendo o resultado da sua área. Multiplicou as duas dimensões, nós temos a área da figura chamada retângulo. A nossa próxima figura, que também é um quadrilátero, denomina-se trapézio. Quadrilátero porque temos 4 lados. 1, 2, 3, 4. Os elementos importantes do trapézio para fins de calcularmos a sua área são a sua base maior, a sua base menor e a altura. A altura nada mais é do que a distância entre as bases. Veja que a distância daqui até aqui é a altura. A relação matemática para determinarmos a área dessa figura nada mais é do que a soma das duas bases
multiplicados pela altura dividido por 2. Portanto, a área do trapézio nada mais é do que base maior somado com base menor vezes a altura dividido por 2. Portanto, esta é a relação para calcularmos a área do trapézio. Para ilustrarmos esse resultado, vejamos um exemplo numérico. Nós temos um trapézio de base 10, a menor é 8, já que essa é a base maior, a altura é 4. Para calcularmos a área, e a área nada mais é que a região interna, é a superfície dela. Para calcularmos essa área, basta então somarmos as duas bases, multiplicarmos pela altura e dividirmos por 2. Então a relação fica da seguinte maneira: base maior mais base menor, multiplicado pela altura e dividido por 2. Matematicamente, esse resultado seria como? Seria obtido através de 10 mais 8, que é 18, vezes 4 dividido por 2. Para fazer essa operação, você tem várias opções. Uma delas poderia ser assim: 18 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 4, 36. Também, se você quiser fazer diferente, não tem problema. 18 vezes 4, 72. 72 dividido por 2 dá 36. Portanto, 36 unidades de área, já que aqui no quadro não existem unidades específicas para os comprimentos. Portanto, nós colocamos unidades de área para representar a área do trapézio. Logo, qualquer trapézio, basta somar as duas bases, multiplicar pela sua altura e dividir por 2. Fazendo isso, nós temos então a área do quadrilátero denominado trapézio. Após observarmos a área do trapézio, passamos para outro quadrilátero importante denominado losango. O losango também é um quadrilátero, como o quadrado, como o retângulo, como o trapézio. E as características do losango são, portanto, 4 lados por ser um quadrilátero. Ele só não é um quadrado porque os ângulos não são todos iguais entre si, porque os lados são. Porém, o que interessa para nós nesse momento é calcular a sua área, que é essa região interna da figura. A área do losango ela depende exclusivamente de dois termos, de dois elementos: a sua diagonal maior e a sua diagonal menor. Notem que diagonal é o comprimento de vértice a vértice, de vértice a vértice. Sempre nós vamos ter uma diagonal maior e uma diagonal menor. A área do losango, portanto, é o produto dessas duas diagonais dividido por 2, como a relação apresentada aqui no quadro. Para fazermos um exemplo, vejamos, nós temos aqui um losango de diagonal 8, diagonal maior, e diagonal 4, diagonal menor. O cálculo da sua área seria, então, o produto de 4 vezes 8 dividido por 2. 4 vezes 8 é 32. Dividido por 2 dá 16. 16 unidades de área. Unidades de área, pois aqui no quadro não aparecem unidades específicas na figura. Se tivesse metros aqui, seria metros ao quadrado, como nós comentamos no início da nossa aula de hoje, com as áreas, principalmente na hora que apareceu o quadrado, foi comentado sobre esse detalhe. Aqui eu estou frisando para a gente observar isso. Losango, portanto, possui área diagonal vezes diagonal dividido por 2. Na hora de colocar os números, não importa a ordem. Você pode colocar uma diagonal maior, uma menor e vice-versa. O produto dos dois termos não vai fazer diferença no resultado. Portanto, 4 vezes 8 dividido por 2 nada mais é do que 16 unidades de área, assim que a gente calcula a área da figura chamada losango. A nossa próxima figura é o triângulo. Aqui no quadro, observe, temos um triângulo qualquer. A sua base é B, a sua altura é H. A área de um triângulo nada mais é do que a base vezes a altura dividido por 2. Se eu fizer este cálculo, eu tenho a área de um triângulo qualquer. Observe,
O meu triângulo tem base 20 centímetros e altura 8 centímetros. Como é que calcularia essa área? De acordo com a relação aqui do quadro, basta multiplicar a sua base pela sua altura e dividir por 2. Isto é, 20 vezes 8 seria 160, dividido por 2 dá 80. Ou também poderia fazermos assim, 20 dividido por 2 dá 10, 10 vezes 8 dá 80. Portanto, 80 centímetros quadrados seria a área do triângulo. É uma importante figura, aparece em vários segmentos da matemática, e para calcularmos a sua área, basta multiplicar a base pela altura e o resultado dividido por 2 no quadro da relação. Um triângulo especial que usamos muito na geometria, no cálculo, enfim, em diversas áreas da matemática, é o triângulo denominado equilátero. Quais são as características desse triângulo? Vejamos. Para efeito de área, os 3 lados é um elemento importante. Mas além de ter os 3 lados iguais, ele também tem os 3 ângulos iguais e os 3 ângulos iguais a 60 graus. Mas para calcularmos a área, podemos observar esses 3 lados iguais como referência importante, já que a área vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa expressão ela determina exatamente a área de um triângulo equilátero. Um triângulo especial. Um triângulo que tem 3 lados iguais e, consequentemente, 3 ângulos iguais. Relação L2 raiz de 3 sobre 4. Para ficar bem claro, observe o exemplo. Nós temos aqui no quadro um triângulo de lado 5. Se eu quiser calcular a área deste triângulo, basta fazer 5 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, conforme está aqui. 5 ao quadrado raiz de 3 sobre 4 nada mais é do que 25 raiz de 3 sobre 4. E 25 raiz de 3 sobre 4, portanto, é a área de um triângulo equilátero cujos lados são iguais a 5. Colocamos aqui a unidade de área, pois a figura não especifica que unidade que é para ser trabalhada. Triângulo equilátero, um importante triângulo trabalhado na matemática. Outro triângulo importante na matemática é o triângulo chamado retângulo. Note que, ao começar o triângulo, nós trabalhamos primeiro com um triângulo qualquer, passamos pelo equilátero e agora o triângulo retângulo. A indicação de triângulo retângulo está aqui na figura. Observe a característica marcante do triângulo retângulo. Esse ângulo de 90 graus. Esses 2 elementos constituem a base e a altura deste triângulo. E também são seus catetos, já que a hipotenusa seria essa linha que está aqui. Ó. Já que a base de um triângulo é B e a altura H, e a sua área é base vezes altura sobre 2, nós poderíamos até ler de maneira diferente esta área. Ao invés de ler simplesmente base vezes altura sobre 2, poderíamos ler essa fórmula como cateto vezes cateto sobre 2, já que a base é um dos catetos, a altura é outro cateto. Não utilizaríamos a hipotenusa, portanto, no cálculo da área. Então, triângulo retângulo. Poderemos calcular a sua área utilizando cateto vezes cateto dividido por 2, que nada mais é do que base vezes altura dividido por 2. Este é um triângulo retângulo muito utilizado, muito conhecido, é o triângulo 3, 4, 5, o triângulo pitagórico. Ele sendo retângulo, eu tenho os 2 catetos e a hipotenusa. Como eu estou interessado na área, eu vou utilizar os 2 catetos. E a área vai ser cateto vezes cateto dividido por 2. Especificamente neste caso que está aqui no quadro, a área vai ser 3 vezes 4 dividido por 2. Como 3 vezes 4 é 12, dividido por 2 é 6. 6 unidades de área seria a área dessa figura, a área deste triângulo retângulo, que é um triângulo importante na matemática, utilizado em vários segmentos dela, da matemática, como a geometria e o próprio cálculo, para calcularmos áreas de figuras. Então está aí a figura denominada triângulo retângulo. Como o trapézio, o losango, o retângulo e o quadrado, o paralelogramo é outro quadrilátero importante na matemática. Vejamos. Essa figura possui 4 lados, 2 lados congruentes entre si e ao mesmo tempo que são paralelos entre si, constituindo assim um paralelogramo. Os ângulos opostos também são iguais. Mas para efeito de áreas, que é o nosso assunto da aula de hoje,
nós precisamos da base e da altura. Note que a altura é a distância entre as bases. A altura não seria essa linha inclinada aqui, ela seria a distância daqui até aqui, por isso está marcada ali fora. A área de um paralelogramo nada mais é do que a sua base multiplicado pela sua altura. Portanto, a área do paralelogramo é base vezes altura. Para exemplificar essa área, eu coloquei aqui no quadro uma figura de um paralelogramo cuja base é 10 e cuja distância entre essas bases é 6, que é a sua altura. Para calcularmos essa altura, basta multiplicarmos a sua base e a sua altura. Resultado, 10 vezes 6, 60. Como eu coloquei centímetros na figura, a unidade de área é centímetros ao quadrado. Está aí o paralelogramo, um importante quadrilátero que vem acrescentar a sua área como sendo base vezes altura em relação aos quadriláteros que já estudamos inicialmente na aula de hoje, que foi o retângulo, o quadrado, o losango e o trapézio. Está aí o paralelogramo que vem para complementar, então, os quadriláteros que nós estudamos nessa aula já. A nossa última figura da aula de hoje denomina-se círculo. Vejamos. Aqui no quadro nós temos um círculo de raio R, cuja área nada mais é do que π vezes R elevado ao quadrado. O π é o valor irracional, 3,14, que na verdade nós não precisamos colocar, exceto em algumas situações que o enunciado peça. Do contrário, a gente deixa indicado o π na resposta. Então, a área é π vezes o seu raio ao quadrado. Para ilustrarmos essa área, essa importante figura da geometria plana, nós temos aqui um círculo de raio 2. A sua área é simplesmente π vezes o seu raio ao quadrado. Como o raio é 2, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes π vai constituir a área dessa figura. Portanto, a área do círculo nada mais é do que πr2. No nosso caso específico, 4π. Não foi especificada a unidade do raio, portanto, unidade de área seria a unidade final para colocarmos, então, como unidade dessa questão. Está aí a importante figura denominada círculo. A área do círculo, π vezes o seu raio elevado ao quadrado. Na aula de hoje, nós estudamos um importante assunto da matemática, denominado áreas de figuras planas. Nós passamos por diversas figuras, quer seja um triângulo, quer seja um trapézio, finalizamos até com a figura denominada círculo. Passamos por essas fórmulas, percebemos que para calcular cada área, basta observar a relação teórica de cada figura e substituir os seus elementos. Usamos muito áreas de figuras, quer seja na matemática básica, quer seja nos fundamentos dessa matemática utilizada nos cursos de cálculo aqui na engenharia do Instituto Nacional de Telecomunicações, o INATEL. Agradeço a todos pela participação e desejo que tenham um bom proveito dos assuntos que foram trabalhados aqui na aula de hoje.